Descubram tudo sobre o misterioso profeta Caco Filipe. Através desta aplicação, recebem o livro do profeta Caco Filipe, no formato de texto e áudio. Descubram as suas entrevistas em vídeo, ações e testemunhos. Através desta aplicação, descubram a extensão do seu ministério no mundo inteiro. No Google Play ou Apple Store, baixem gratuitamente a aplicação Profeta Caco Oficial, disponível em 20 línguas. Olá a todos que podem nos ver e ouvir. Eu sou Eli e hoje eu estarei aqui para mediar um debate entre o apóstolo Deltamar, discípulo do profeta Caco Filipe, e o Daniel, bacharel em teologia, pastor na igreja Encontro da Fé. E para que todos venham a conhecer e tirar suas próprias conclusões. E desde já eu agradeço às pessoas que já estão nos assistindo e aqueles que ainda vão assistir ao longo desse debate. Então, para que as pessoas possam saber quem está conosco hoje, eu vou chamar vocês para uma apresentação. Gostaria de começar pelo nosso convidado, o Daniel, para que se apresente uma breve apresentação, para que nós conheçamos um pouco mais quem é Daniel. Você está com a palavra. Meu nome é Daniel da Silva Gonçalves, sou bacharelado em Teologia Sistemática Cristã, membro e pastor da Igreja Encontro da Fé. E estou aqui para defender a causa bíblica, a hermenêutica bíblica, a interpretação das Escrituras, como ela deve ser, respeitando os princípios reguladores das regras áureas, né, da interpretação bíblica, compondo aí pelas chaves, né, ou pelas ferramentas de interpretação hermenêutica, exegese, hermenêutica e homilética, noemática, heurística e proforística para o judeu ou para os samaritanos. Ok. Apóstolo Deltamar, você está com a palavra para se apresentar para os nossos ouvintes. Muito boa noite, irmão Eli. Muito boa noite, senhor Daniel. Muito boa noite a todas as pessoas que estão já conectados para assistir este debate e todas as outras milhares de pessoas que irão assistir este vídeo onde quer que ele vá. O meu desejo é que as pessoas, elas mesmo assistam e tirem as suas próprias conclusões sobre as coisas que serão ditas aqui. Não deixe ninguém julgar por você. Não deixe ninguém decidir por você, mas você mesmo é responsável pelas suas próprias decisões diante de Deus. Eu sou Deltamar Costa, pela graça de Deus, sou discípulo do profeta Caco Filipe aqui no Brasil. No momento eu falo da cidade de Paraupebas, ao sudeste do estado do Pará, e eu não tenho nenhuma formação escolar ou teológica, sou apenas discípulo do profeta Caco Filipe. Ok. Então, o tema desse debate é: Caco Filipe é um verdadeiro profeta de Deus? Então, como todos já se apresentaram, eu gostaria de dizer que esse debate será dividido em 4 blocos, com perguntas, respostas, réplica e tréplica, e aquele que pergunta, no próximo bloco é o outro que pergunta, para que todos os tempos seja igual e todos tenham o mesmo tempo para responder. E para esse primeiro bloco, eu gostaria de começar com o apóstolo Deltamar. Apóstolo Deltamar, você terá 2 minutos para fazer a sua pergunta ao senhor Daniel. Vou colocar o tempo na tela e quando eu lhe entregar o tempo, está com você. O tempo está com você, apóstolo.
Ok, muito obrigado. Eu gostaria, antes de fazer a pergunta principal desse bloco ao senhor Daniel, eu gostaria de perguntar ao senhor Daniel se ele leu o livro do profeta Cacó Filipe antes de vir aqui no debate. A princípio, eu não li nenhuma obra, nenhum parágrafo, nem ao menos uma frase, né, do livro do profeta Cacó Filipe. Eu tenho como regra de interpretação... Era só a pergunta direta para mim poder ir para a pergunta principal. Então, vejo que o senhor Daniel está aqui para provar que Cacó Filipe não é um verdadeiro profeta de Deus. E na sua compreensão, Cacó Filipe é um falso profeta. Mas o senhor Daniel está a dizer que nem mesmo leu o livro do profeta Cacó Filipe para saber ou conhecer a sua mensagem. Então, eu não entendo como que o senhor Daniel irá realmente provar que Cacó Filipe é um falso profeta. Mas a pergunta que eu gostaria que o senhor Daniel respondesse, uma vez que ele nem mesmo leu o livro do profeta Cacó Filipe, é: Daniel, por que você, mesmo sem ter lido o livro do profeta Cacó Filipe, sem ter lido nenhum parágrafo sobre a sua mensagem, ter lido nada sobre ele, por que mesmo assim você acredita que Cacó Filipe não é um verdadeiro profeta de Deus? Por que você acredita que ele é um falso profeta? Esta é a pergunta. Ok. Senhor Daniel, o senhor entendeu bem a pergunta? Entendi bem a pergunta. Ok. Então, a partir de agora, o senhor Daniel terá 7 minutos para dar a sua resposta. O tempo está com você. Bem, a princípio, eu quero trazer à tona que para o ofício extraordinário de profeta é necessário seguir alguns padrões, alguns requisitos que a Bíblia mesmo impõe para que haja esse ofício. A Bíblia estabelece alguns princípios reguladores desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Esses princípios reguladores de culto é quem controla e padroniza o ofício extraordinário de profeta. A princípio, se formos analisar, né, todos esses princípios, essa medida, esses padrões estabelecidos pelas Escrituras para preencher o cargo de oficial extraordinário de profeta, o Cacó Filipe ele não preenche nenhum desses requisitos. A princípio, esse requisito pelos quais eu gostaria de trazer à tona é o conceito de profeta segundo o Velho Testamento e o Novo Testamento. A tarefa de um profeta, qual seria a tarefa de um profeta? Não é apenas prever o futuro. Ser um profeta, prever o futuro, é um dos campos de atuação apenas um dos componentes de atuação dentre as tarefas de um profeta. O alvo dentre as tarefas de um profeta, né, ou alguém que vai proferir uma profecia, antes de tudo, é conhecer a Deus. Conhecer a Deus. E como conhecer a Deus? A princípio, nós temos duas vias de conhecimento de Deus. Deus se revela por duas vias. A revelação especial e a revelação universal. A revelação universal nós encontramos em Romanos, capítulo de número 1, dizendo que dos céus são revelados a glória de Deus e o seu eterno poder, as coisas invisíveis, de forma que os homens são indesculpáveis. A revelação especial seria pela profecia, onde Deus chama um profeta, uma pessoa, e capacita ele com uma autoridade extraordinária
para trazer esse conhecimento desse Deus aos homens que, de acordo com as Escrituras, né, maculado pelo pecado original, eles estão cego, surdo, mudo, como mortos em pecados e delito. O Deus deste século cegou-lhes o entendimento para que não resplandecesse a luz do Evangelho e compreendesse as verdades celestiais. Então, Deus mesmo é quem intervém no homem e traz sobre ele mistérios ocultos no passado e a revelação da graça, né, que só vai se manifestar no período neotestamentário. Continuo? Ok, você ainda tem 3 minutos. O seu tempo ainda tem 3 minutos. Ok. Olha, a função de um profeta, antes de tudo, como eu disse anteriormente, é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Essa é a função de um profeta. O conceito de profeta na Bíblia o seu conceito mais especial, o âmago da profecia, é trazer consolo. Esse é o conceito de profeta, de acordo com as Escrituras. Os profetas consolavam as pessoas. Consolo, doutrina, exortação, edificação e prever o futuro. Eram tarefas menores. A atuação da profecia predominante consiste em trazer luz, mistérios que estavam ocultos no passado, mistérios cortinados no passado. Em 1 Pedro, capítulo de número 1, verso 10, diz: e alcançando o fim da vossa fé, do verso 9, e alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Verso 10, que eu quero ressaltar. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo haveria de vir e a glória que se lhe havia de se seguir. Ou seja, os profetas profetizaram e ainda os profetas do passado profetizaram e ainda precisaram estudar para saber o que haveria de suceder. Ou seja, eles tinham uma revelação divina, eles tinham uma profecia e estudavam para conhecer, para ter luz e compreensão daquilo que estavam profetizando. Esse é o objetivo da profecia. Por esta razão, eu vejo que Caco Philip não preenche os requisitos. Ok, você terminou? Passo a vez. Sim. Ok. O apóstolo Deltamar entendeu bem? Sim, eu entendi. Você entendeu, né? Então, você terá 7 minutos para a réplica. A partir de agora, você está com a palavra. Ok, muito obrigado. Então, o Daniel, ele respondeu, mas da sua maneira. Ele não respondeu de acordo com a Bíblia. Mas o Daniel trouxe argumento que um profeta tem que ter requisitos bíblicos, requisitos da Bíblia. Mas nem mesmo ele leu o livro do profeta Caco Philip. Mas ele está aqui para afirmar que Caco Philip não tem requisitos bíblicos. Os requisitos dos profetas da Bíblia. Como que poderia fazer, senhor Daniel, tal afirmação, se você mesmo disse que nem mesmo leu o livro do profeta Caco Philip? Isso é um ponto que eu não entendo. Mas está bem. O primeiro ponto que nós devemos esclarecer aqui é o que de fato é um profeta. E nós sabemos que no hebraico a palavra profeta significa nabi, e essa palavra significa porta-voz. Então, todo homem que Deus envia sobre a terra é o seu porta-voz, é o seu profeta. Profeta significa porta-voz de Deus. Profeta não é portador de milagres, portador de unção, portador de profecia. Mas, primeiramente, um profeta mensageiro é porta-voz de Deus. Aquilo que Deus diz ao seu profeta para ele dizer
a humanidade no seu tempo. Um outro ponto que eu gostaria de esclarecer aqui, senhor Daniel, é que existem 3 qualidades de profeta. E eu vi quando você estava a misturar profeta mensageiro com ministério de profeta e também com dons de profecia. Mas para que as pessoas entendam, existe o profeta mensageiro, que é o maior deles. Existe o ministério de profeta, ou seja, um profeta menor ou um profeta da igreja, de acordo com Efésios 4:11. Existem homens e mulheres que têm dons de profecia, de acordo com 1 Coríntios 12:28. Tanto no Antigo Testamento você encontra profeta mensageiro, que é um tipo de Moisés, um tipo de Josué, um tipo de Noé, um tipo de Oséias, assim por diante. Você encontra ministério de profeta, ou homens que eram profetas menores, como um tipo de Arão. No Novo Testamento você encontra também profetas mensageiros, que eram um tipo de Pedro, de Jesus, de Paulo. Também você encontra profetas menores, ou ministério de profeta, ou os profetas da igreja, de acordo com Efésios 4:11, e você encontra dons de profecia, como, por exemplo, as filhas de Filipe, no Novo Testamento. No Antigo Testamento você vai ver homens e mulheres com dons de profecia, como Débora, como Ana, como Miriam, e tanto os profetas menores quanto aqueles que tinham dons de profecia, para o povo de Israel saber se a sua profecia vinha de Deus, eles teriam que repetir a sua profecia diante do Arão, o sacerdote que carregava as 12 pedras no seu peitoral, as 12 pedras de nascimento das tribos de Israel. E se aquelas pedras brilhassem, significava que tal homem, tal mulher, de fato, havia recebido uma revelação de Deus e que a sua profecia na sua boca era de Deus. Mas se não brilhasse, era falso. Então, este é o primeiro ponto. Profeta é o porta-voz de Deus. O que as pessoas devem se perguntar hoje é: quem é o porta-voz de Deus? A outra pergunta que as pessoas devem se fazer é: quem é o profeta maior hoje? Quem é o profeta mensageiro hoje sobre a terra? Agora, o senhor Daniel foi falar sobre os padrões. Eu não entendi muito bem o que ele quis dizer, os padrões bíblicos de um profeta. Até aonde eu sei sobre a Bíblia e sobre a revelação dos santos profetas de Deus, para um homem ser um profeta mensageiro, ele precisa, primeiramente, ter o seu chamado, quando Deus o chamou, como Moisés foi chamado no Monte Horebe, como Josué foi chamado à beira do muro de Jericó, como Paulo foi chamado ao caminho de Damasco, como Oséias, como Isaías e Jeremias foram chamados para serem profetas. Este homem vai ter que mostrar a sua comissão. Qual é a sua comissão? A de Moisés era tirar o povo do Egito, a de Josué era levar o povo em Canaã, a de Paulo era pregar aos gentios, e assim por diante. Sim, e ele também terá que trazer uma mensagem. Aqui estão os requisitos para um profeta mensageiro de acordo com o Antigo Testamento e os profetas mensageiros de acordo com o Novo Testamento. Ele precisa ter o chamado de Deus, ele precisa dizer quando Deus o chamou, a comissão, o que ele vai fazer sobre a terra, porque um profeta não pode ser repetidor da Bíblia, ele não pode repetir só o que o outro profeta já disse antes dele, ele tem que ter uma mensagem que é a revelação de Jesus Cristo para o seu tempo, como Jesus Cristo deu a Paulo e todos os profetas. Ele vai ter que mostrar na Bíblia, senhor Daniel, aonde é que a Bíblia fala sobre ele. Ele vai dizer: eu sou o cumprimento de tal e tal profecia, eu sou o cumprimento de tal e tal profecia, de tal e tal profeta. E depois, esse profeta também, ele terá que dar os sinais de profeta. Então, profecias, curas, revelações, milagres e todas estas coisas são coisas que estão contidas no ministério de um profeta. Mas ele é profeta não porque faz milagre, não porque profetiza, e não porque faz sinais e maravilhas, mas ele é profeta porque Deus o chamou, e Deus o enviou sobre a terra com uma mensagem. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, há os profetas de Deus. E Jesus Cristo disse, quando ele estava na terra, que ele enviaria profetas para a terra. Talvez não vai dar tempo de eu responder, mas eu quero responder outro ponto. Que o senhor disse que havia 2 vias para se conhecer Deus. De igual modo, o senhor não respondeu de acordo com a Bíblia. Porque 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 19, diz que Deus envia os seus profetas para fazer o povo chegar-se a Deus. Sim, só se pode conhecer Deus por meio de um profeta. Sem um profeta na terra, senhor Daniel, ninguém pode conhecer Deus. É a exata verdade. E também, Juízes capítulo 2, versículo 9 e 10, diz que Josué morreu com 110 anos de idade, senhor Daniel. E aquela geração de Josué se passou. E veio outra geração que não conhecia Jeová.
Oséias 4, versículo 6, diz que o povo de Israel estava perecendo porque faltava-lhes o conhecimento de Deus. Deus envia os seus profetas para fazer o povo se chegar a Deus. Esta é a única maneira, não existe outra maneira. A única maneira para alguém conhecer Deus é por meio dos seus profetas. É por isso que quando alguém lê a Bíblia, o senhor, Daniel, que é teólogo, bacharel em teologia, quando você vai ler a sua Bíblia, você encontra lá nomes de profetas. Noé, Moisés, Elias, Jeremias. Aquilo é nome de profetas. De geração em geração, Deus envia profetas para a terra. Mas eu espero que o senhor Daniel esclareça isso melhor no próximo bloco.